por que os fretes são tão ruins no agro? Para o carreteiro. Assim, é a pergunta clássica. O pessoal fala assim, olha, ou você acha que não, ou há controvérsia. Qual o seu ponto de vista? Porque o que eu escuto lá é que, pelo amor de Deus, é o tempo todo. Nossa, o pessoal é só a transportadora que ganha muito, né? A gente sabe que isso não é verdade, né? Eu sei. Sim, sim. Até porque acabamos de falar, né? Só o GR come lá 5% do faturamento. Sim. Aí você tem taxa administrativa e imposto. Então, assim, só esses três aí já vai te dar ali 30% de despesa. Quer dizer, de cara, para você não ter lucro, 30% já fica ali com a máquina, vamos dizer assim, né? Com o governo, que é o maior sócio. Ganha mais do que você. Ganha mais que a gente, não Com tem certeza, risco, né? não tem risco nenhum. Não tem risco nenhum. O dele é certo. Olha o Estado, o ICMS e o PIS, COFINS e o Imposto de Renda já come lá quase 18%, né? Mas vamos lá, vamos voltando à pergunta. Qual a sua percepção, assim, quando você vai realmente para esse segmento? Porque realmente o pessoal anda, acho que a palavra é essa, desesperado em relação ao preço que estão pagando e enfim, qual a sua posição em relação ao frete ao carreteiro hoje, nesse segmento do agro? Frete, eu participo de vários grupos, inclusive com embarcador, com produtor rural, tem um grupo que eu participo que é muito bom, esse grupo que tem gente que opera o mercado, tem produtor rural, opera o mercado assim de bolsa, inclusive. Uhum. Tem produtor rural, tem embarcador. Aí, sempre me perguntam sobre frete lá. Me perguntaram esse dia, como é que tá o frete como é que você acha que tá o frete? Eu falei assim, o frete tá igual sempre foi. Ruim. Tá caro para quem paga e tá barato para quem recebe. Nítido. É nítido. O que acontece no agronegócio? É uma pergunta, ele tem alguns fatores principais. Nós acabamos de sair de uma safra de soja em que a gente teve recorde de frete. Nós nunca vimos no agronegócio fretes tão altos. Nesse ciclo? Nesse ciclo, de uma maneira geral. Na verdade, vamos dizer assim, eu fiquei sabendo que foram, pela primeira vez, um frete mais justo. Foi um frete mais justo. Sim, o pessoal vai matar se eu falar isso, mas enfim, não é que seja mais justo. Eu acho que ele foi até excedente em alguns casos. Uhum. Mas ele está conectado com algumas outras realidades. Com outros ciclos também que você vem absorvendo há muitos anos, né? Eu vejo que a principal delas é estrutural. Se a gente tivesse hoje uma condição de logística para receber, expedir e receber no momento correto, eu acredito que nós teríamos... o embarcador não teria que pagar o frete que se paga no momento da safra. Uhum. Ele teria condição de pagar um frete menor e, ao mesmo tempo, o transportador acharia mais justo. Porque um frete mais equitativo, menos sazonal, né? Em grande parte das vezes, o embarcador paga, na época da safra, principalmente, para deixar o caminhão parado. Porque, às vezes, ele precisa tirar um volume... Vira um armazém. Vira armazém. Ele precisa tirar um volume do armazém, mandar para um porto, para um terminal, ou, às vezes, ele precisa tirar de um armazém para o outro, só que ele consegue tirar, mas não consegue receber. E ele se vê obrigado a essa situação de pagar um frete porque ele precisa manter o caminhão ali. Então, não está só atrelado ao frete em si, aos custos inerentes ao transporte. Ao mercado em si, que envolve dólar, que envolve sazonalidade, se choveu ou não, sazonalidade, super safra, baixa safra. Quando a gente traz para o agronegócio, e aqui, de novo, eu vou tirar a parte defensiva do agronegócio. Agronegócio de commodity, farelos, fertilizante, corretivos. O preço do frete está atrelado principalmente à demanda. Ele está atrelado à demanda. Vai ter momentos em que o frete não paga o custo operacional. Então, e eu queria entrar nessa esfera, você entrou bem no cerne, porque eu comigo, tá? Com a minha experiência de 35, agora 40, vamos falar, que eu vendi a transportadora tem 5 anos, mas nunca deixei aí de falar e de acompanhar e de estudar o transporte no Brasil. Quando você vai, por exemplo, se você mora num bairro e tem 4 farmácias no mesmo bairro, o que acontece com o preço das 4 farmácias? Elas vão ter que... Quem começou a vender mais barato vai puxar as outras. Vai puxar todo mundo e mais cedo ou mais tarde uma morre. Sim. Ou 2. Sim. Quem for mais eficiente fica. Fica. E particularmente eu ando vendo recentemente que está acontecendo um peneiramento muito violento no Brasil, porque a minha impressão, você me corrija se eu estiver errado,
é que nós temos uma super oferta de caminhões. Ainda que eles estejam desbalanceados, o que eu chamo de desbalanceados? Eventualmente ele está com alguns caminhões em outros segmentos, aí eles migram hora ali para o agro, depois eles voltam para outros segmentos, porque você pega o graneleiro em geral, ele pode estar lá no ar, como ele pode também estar em outros perfis de transportadoras que puxam MRO, que puxam ferragens, puxam outros segmentos que mesclam ali. Até mesmo na mineração, né? Quando tem Big Bag. Mas a minha impressão é que nós temos um superávit muito grande. Eu tenho duas teorias para o frete baixo, tá? Além dessas sazonalidades cíclicas, um excedente muito grande de caminhão e o que eu considero mais grave, que eu comecei a perceber agora de uma maneira muito... Eu já tinha essa percepção, mas agora fazendo imersões com transportadores de todo o Brasil, né? Eu sento hoje com empresários que estão faturando aí 500 milhões por ano, às vezes 100 milhões por ano, e eu faço uma pergunta sempre clássica, né? Olha bem, para o dono do transportador, quanto custa esse caminhão por quilômetro rodado? De maneira geral, o cidadão não sabe. Então, é o que eu chamo da precificação. Então, você tem, de um lado, um monte de caminhões excedentes, de outro, você tem uma má precificação, porque a precificação tem que partir da quilometragem, do custo operacional do veículo, né? Fiz uma conta recentemente, semana passada, do famoso quarto eixo, né? Eu não sei se você chegou a fazer essa conta, mas esse cidadão, ele queria fazer... Porque onde que ele embarca, ele só faz São Paulo-Santos, num Sider, e ele ia acrescentar lá algo em torno de R$300, né? E aí eu falei, vamos fazer conta? Quando colocou o quarto eixo, colocou o frete adicionado, menos o pedágio, o gasto com pedágio que iria ser adicionado. Porque ainda que o pedágio seja, abre aspas, do cliente, o que o cliente faz? Ele faz aquela malandragem. Ele aumenta o frete final e você exclui ali, você é obrigado a jogar o pedágio ali no campo, ali, né? Quer dizer, na prática não houve aumento efetivo do quarto eixo pro pedágio, entendeu? E na hora que foi feita a conta dos pneus, o gasto efetivo dos pneus, que a gente colocou lá, os 4 pneus rodando, mais o custo adicionado da compra colocado, se eu te falar, você vai ficar chocado. Ele perdia 25% no negócio. Em relação a uma LS. Era melhor ele continuar com a LS, levando apenas o mesmo com a redução do frete a manter, do que colocar o 4 eixos com a falsa impressão de R$300 a mais por embarque. Absurdo. Assim, eu fiquei chocado na hora que eu vi, assim, que sentido que tem isso, né? Então, e de todo mundo foi lá e colocou o 4 eixo. Esse foi o único que não vai colocar. Falou, não, você me convenceu. E é matemático. É real. Fiz conta aí. É real.